Fala aí, galera, da segunda série do ensino médio da Rede Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Roberto Stabile, professor de Geografia, e sabe qual é o nosso assunto hoje? Globalização, fundamental para qualquer vestibular do Brasil. As transformações do espaço mundial se deram primordialmente pelas revoluções industriais. Bom, a primeira revolução industrial, vocês já ouviram falar certamente. É uma revolução industrial que começa no século XVIII para o século XIX, com a substituição do homem pela máquina. Isso vai fazer com que a população que vivia no campo, que é aproximadamente 95% da população, comece a sair do campo e ir para as áreas urbanas, que a gente chama de êxodo rural, que vai consolidar o processo de urbanização. Bom, muito importante. Só para dar um exemplo, a Inglaterra se torna urbana em 1850, enquanto o Brasil, em 1970, o Brasil se torna um país urbano. Bom, logo depois vem a segunda Revolução Industrial. É claro, né, Roberta? Depois da primeira tem que vir a segunda. Essa segunda Revolução Industrial, ela vai para o final do século XIX e início do século XX. Qual a característica fundamental dessa Revolução Industrial? Primeiro o seguinte, eu já modernizo essas máquinas e passo literalmente a produzir em massa, em grande quantidade, para que as pessoas tenham acesso aos bens, já que a população também começou a crescer muito, fazendo com que nós tivéssemos novas ideias e nova tendência de crescimento de matérias-primas e produção. A segunda Revolução Industrial trouxe como consequência o que nós chamamos de imperialismo, ou a nova colonização do continente africano. Por que, Roberto? Por que isso aconteceu? Por que a Revolução Industrial trouxe isso para o continente africano? Pelo seguinte, os países europeus necessitavam de matérias-primas. Então, eles escolheram a África para retirar essas matérias-primas. Entretanto, adivinha, os países europeus não chegaram a um acordo. Alguns foram privilegiados, outros prejudicados. Essa diferença de colonização, de divisão do continente africano, fez com que tivéssemos como consequência isso a Primeira Guerra Mundial. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos um período um pouco conturbado no mundo. Por quê? Porque, lembra da Segunda Revolução Industrial, da produção em massa? Bom, ela teve uma consequência meio complicada. Que consequência é essa, Roberto? Primeiro, a chamada crise de 1929, ou o craque da Bolsa de Nova York. Quase a falência dos Estados Unidos. Por que aconteceu isso? O que aconteceu com esse negócio de crise de 29? As grandes indústrias produziam demais, só que os países, como passaram pela Guerra Mundial, não tinham dinheiro para comprar as mercadorias. Então, os estoques foram aumentando, e acabaram que as empresas faliram. Logo depois disso, tivemos uma série de mudanças no mundo. A própria Europa estava destruída. Só que a mesma Europa destruída começa uma segunda grande guerra mundial, por uma série de ideologias. E essa segunda guerra mundial vai trazer grandes transformações no espaço mundial. E essas transformações vão dar origem no que nós chamamos de Velha Ordem Mundial. Logo após a Segunda Grande Guerra Mundial, o mundo se tornou dividido. Eu tenho dois lados vencedores da guerra, Estados Unidos e a União Soviética. Essa União Soviética nós chamamos de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. São os dois vencedores da Segunda Grande Guerra Mundial. A partir daí, a gente começa a entender que o mundo ele é dividido em dois grandes blocos. O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, com influência no Ocidente, que nós chamamos de Oeste, e o mundo socialista, influenciado pela União Soviética, pela URSS, do leste, socialista. Bom, esses dois mundos começam a entender
como está organizado o espaço geográfico mundial. Mas tem um marco fundamental aí. Esse marco fundamental é o Muro de Berlim. Todo mundo já ouviu falar sobre ele. Esse Muro de Berlim, ele foi construído em 1961 com o objetivo, realmente, de dividir o mundo em capitalismo e socialismo. Com o mundo dividido entre Estados Unidos e União Soviética, começa um novo conflito, o que nós chamamos de Guerra Fria. Que negócio é esse, Roberto, de Guerra Fria? É uma disputa ideológica entre essas potências que eu citei, entre Estados Unidos capitalista e União Soviética socialista. E aí, todo mundo achou que seria uma guerra, mas na verdade nós chamamos de Guerra Fria, porque primeiro era um conflito ideológico. Segundo, não tinha disputa, conflito direto entre essas duas potências. Apenas os conflitos indiretos. Tanto que as duas características fundamentais dessa Guerra Fria foram, primeiro, a corrida armamentista. Quem tem os melhores armamentos e mais destrutivos. Hoje, por exemplo, Rússia e Estados Unidos são os países que mais têm ogivas nucleares. Segunda característica fundamental dessa Guerra Fria, a corrida espacial. Todo mundo já viu aquela imagem da bandeira norte-americana tremulando na Lua. Isso mesmo, a famosa corrida espacial. Essa corrida espacial, ela tem, de um lado, a União Soviética, que foi o primeiro país a chegar no espaço, e do outro lado, os Estados Unidos, o primeiro país a chegar à Lua. Por que essas corridas são tão importantes na Guerra Fria? Porque são elas que trouxeram para a gente a tecnologia de hoje. Tudo que a gente fala sobre tecnologia está oriundo dessas pesquisas que nós temos, tanto na corrida armamentista quanto nessa corrida espacial. A Guerra Fria chega ao fim no final da década de 80 e início da década de 90. Por que essa Guerra Fria acabou? Primeiro pelo seguinte, a União Soviética não conseguiu acompanhar a tecnologia norte-americana. A gente não estava falando sobre corrida espacial e corrida armamentista? Sim. A União Soviética aproveitou para quê? Para investir muito dinheiro nas indústrias pesadas, para armamento e a corrida espacial, e infelizmente esqueceu de investir nas indústrias de bens para a sua população. Na verdade, esse foi um dos fatores. Existem vários outros fatores que fizeram com que a União Soviética chegasse ao fim e o bloco socialista se fragmentasse. Primeiro é o atraso tecnológico, já falamos agora. Segundo, principalmente a falta de bens de consumo para a sua população. Terceiro fator, a insatisfação das repúblicas que faziam parte dessa União Soviética. Não estavam satisfeitas com o Partido Comunista, principalmente pelas questões de bens de consumo, já que se investia muito nessas indústrias de base. Outro fator fundamental que realmente fez com que a União Soviética acabasse e o bloco socialista se fragmentasse foi o acidente de Chernobyl, que certamente vocês já ouviram falar. O acidente acontece na década de 80 e causa um número gigantesco de mortes, além de afetar vários países em diversos continentes. Praticamente, esse foi o fator fundamental para o fim desse bloco socialista. Com o fim da União Soviética, ou seja, com o fim do bloco socialista, a gente passa a ter uma nova ordem mundial. Nós deixamos de ter a velha ordem, com socialismo versus capitalismo, para uma nova ordem mundial. Agora, a ordem é a multipolaridade. Nós temos muitos polos do poder. Antes, nós tínhamos apenas capitalismo versus socialismo, Estados Unidos versus União Soviética. Agora, nós temos inúmeros polos, mas apenas
um sistema econômico nesses polos do poder, que é o capitalismo. Um polo é os Estados Unidos, o outro, a Europa, e o outro polo, o Japão. Só que hoje a gente pode colocar a China como um desses polos econômicos do poder. Nessa divisão, lembra que nós falamos na velha ordem mundial que nós tínhamos leste contra oeste? Agora, a divisão mundial ficou norte, países desenvolvidos, e sul, países em desenvolvimento. E adivinha só, o Brasil está onde? Certamente vocês responderam assim, está no sul, Roberto. Então, o Brasil é um país em desenvolvimento. Essa nova estrutura econômica vai dar origem ao que nós chamamos hoje de globalização. O mundo multipolar trouxe algumas características bem interessantes. A primeira, a divisão de vários polos do poder. Mas uma característica que chamou muito a atenção foi o surgimento ou o encorpamento do que nós chamamos de globalização. Muita gente fala que globalização começou lá atrás, na era das navegações, quando os grandes navegadores portugueses e espanhóis chegaram às Índias, às Américas e começaram a conhecer novos povos. Eu até entendo isso, a globalização também pode ser isso. Mas agora, o processo de globalização, ele é incentivado primordialmente com as evoluções tecnológicas trazidas pela terceira revolução industrial. E sabe quais são as principais revoluções tecnológicas que nós temos? Primeiro, avanço dos meios de comunicação. Todo mundo deve ter um celular no seu bolso. Na verdade, no Brasil, tem muito mais celular do que gente. Segunda questão importante, o avanço dos meios de transporte. Pensa em Dom João VI saindo de Portugal, fugindo da França, tentando chegar ao Brasil. Se eu não me engano, foram uns 3 meses. Agora pensa o seguinte, você passando as férias em Portugal, pegando o avião, quanto tempo você chega em Portugal? 8 horas. Houve uma alteração nessa distância entre Brasil e Portugal? Não. Apenas o meio de transporte é que foi diferente. Essa característica da globalização é fundamental para a gente entender o que hoje acontece no mundo. Mais turistas e, claro, mais fluxos de informação. Hoje, você pode mandar um e-mail para o seu amigo lá do Japão, ou mesmo conversar com ele por um aplicativo de mensagens, por exemplo. Isso mesmo, isso é realmente o que nós chamamos de globalização. Com o surgimento desse processo de globalização, algumas características foram se agrupando a essa nova multipolaridade, ou essa nova ordem mundial. Uma característica bem interessante foi o agrupamento de países, que nós chamamos de blocos econômicos. Que negócio é esse de blocos econômicos, Roberto? Aquilo que eu falei anteriormente. Bom, a evolução da tecnologia trouxe a globalização. A globalização com informações, com transportes muito mais evoluídos. Logo, os países tentam comercializar um pouco mais, tentando agrupar-se em países que estão cada vez mais próximos economicamente ou seus próprios vizinhos. É aquilo da sala de aula. Já montou um grupo em sala de aula? Já, né? Olha, meu grupo é fulano, ciclano e beltrano. Por quê? Porque esses caras são mais próximos a mim. Imagina, por exemplo, eu fazer um grupo com o meu inimigo na sala. Aquele cara que eu não gosto, aquela menina que não, eu detesto. Você não vai fazer isso. Você vai fazer grupo de pessoas que estão próximos de você. E os blocos econômicos é isso. Quais são os objetivos dos blocos econômicos? Primeiro, melhorar as relações comerciais. Segundo, trazer esse trâmite de serviços e pessoas para dentro do bloco econômico. Terceiro, reduzir as barreiras alfandegárias. Comercializar sem muitos impostos. Consegue-se isso? Mais ou menos, né? Nem todo mundo consegue, mas o objetivo do bloco econômico é esse. E como eu falei anteriormente, os blocos econômicos,
eles têm afinidade. O objetivo principal é esse. Tanto que a gente tem um exemplo muito forte para isso, chamada União Europeia. A grande maioria dos blocos econômicos surgiram na década de 90. Entretanto, a União Europeia surgiu ainda na Segunda Grande Guerra Mundial, com a formação de um pequeno grupo de países que foi aumentando, e hoje são 27 países que utilizam parcialmente uma moeda única, tem o seu parlamento, o seu governo único, e as pessoas podem circular por todos os países como se nós vivêssemos em um único país, a própria União Europeia. Esse é o exemplo maior de bloco econômico que nós temos hoje no cenário mundial. Quando falamos de blocos econômicos, é claro, e citamos a União Europeia como grande exemplo, a gente esqueceu um pouquinho do Brasil, mas o Brasil também faz parte dos blocos econômicos. Na verdade, o bloco econômico brasileiro é o chamado Mercosul, Mercado Comum do Sul, que nós começamos a travar ele ou a iniciar esse processo quando falamos Brasil e Argentina, na década de 80, tentaram entrar em acordos econômicos. Esse foi o primeiro passo desse chamado Mercosul, que só foi se concretizar mesmo no início da década de 90. Hoje nós temos 4 países no Mercosul: o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai. Infelizmente, são países que economicamente não são grandes potências, tanto que Brasil e Argentina são os grandes destaques do Mercosul, sendo que hoje o Brasil, ainda mais do que a Argentina, que vive uma situação econômica muito grave. Mas o Mercosul tenta seguir os objetivos, que é melhorar as relações comerciais, reduzir as tarifas alfandegárias e, principalmente, tentar a circulação de pessoas e serviços. É óbvio que, como somos um bloco econômico pequeno, não temos ainda o fluxo, o volume de comércio com as grandes potências mundiais. Consequentemente, o bloco econômico do Mercosul é quase esquecido quando falamos sobre blocos econômicos. Como eu falei anteriormente, bloco econômico é muito importante, galera. Não só blocos econômicos, mas tudo que falamos aqui. Inclusive globalização, que é o nosso assunto principal. Galera, um abraço a todos, até a nossa próxima aula.